Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Giovanni Neto e está começando aqui pela Marca TV mais uma edição do programa História Sem Limites, contando as histórias da nossa cidade, da nossa região. E hoje nós estamos aqui no SEAC, para quem não conhece, Centro Espírita Amor e Caridade. E quem vai conversar com a gente hoje é o nosso amigo Sidney Francês, escritor espírita. Está lançando inclusive mês que vem a 10ª obra espírita. Empresário bem sucedido inclusive, diga-se de passagem. Também foi gerente de banco e agora trilhando todo esse caminho espírita. Sidney, muito prazer em ter no nosso programa. Muito prazer estar com você, com seus telespectadores, com toda a sua equipe. Legal, vamos começar falando do programa de hoje, gente, sobre a história espírita aqui na cidade de Bauru. Até anotei no papel aqui, que eu fiquei até surpreso, Sidney. SEAC foi inaugurado no dia 2 de dezembro de 1919. É uma data assustadora, porque agora o ano que vem vai completar 100 anos, século de Centro Espírita. No ano que vem, centenário. Conta pra gente como que foi toda essa história, a partir de que ponto que você teve essa participação aqui no Centro Espírita, e fala um pouquinho dessa comunidade espírita que a gente vê que só vem crescendo, não só em Bauru, mas em todo o Brasil, né, Sidney? Você trouxe uma pauta aí para vários programas. Para várias horas de conversa. Mas vamos ver o que podemos falar. Realmente, um grupo de pessoas ligadas à sensibilidade mediúnica, preocupada com a comunidade, pessoas que gostariam de se reunir para fazer o bem, para estudar, criaram, dia 2 de dezembro de 1919. Inclusive a gente vai colocar umas imagens agora, da primeira imagem do Centro Espírita. Isso, na rua Ezequiel Ramos, número 31, em Bauru, isso em 1919. A partir de 1922, já num outro endereço. Na 7 de setembro já? Não, na rua Noroeste, já não é Noroeste hoje, é outro nome de rua. E a partir de 1922 já começaram a construir uma nova sede, aí sim a sede definitiva, aqui na rua 7 de setembro, 830. Mas em 32 nós inauguramos um novo prédio, muito parecido com o que é hoje o Centro Espírita Vicente de Paulo, aqui em Bauru, certo. Aqui na rua 7 de setembro, também 1450, éramos assim naquela época. Você deve estar mostrando agora uma imagem. As imagens. Isso. Certo. E aí começamos a construir a sede definitiva, isso na década já de 40. Já ou ainda, né? Lá atrás, na década de 40. Aqui é na 7 de setembro. Já estávamos na 7 de setembro, num prédio antigo, e depois começamos a construir este prédio atual. Onde estamos hoje. Isso. Certo. Ocorreu um fato em Bauru. Nós tínhamos um albergue noturno, nessa parte baixa da cidade, que desmoronou com a chuva e as pessoas ficaram sem abrigo. Isso lá na década de 40. Isso, por aí. Isso. E o Centro Espírita Amor e Caridade assumiu esse trabalho perante a prefeitura. Em 1951, nós inaugurávamos o albergue noturno do SEAC, neste prédio que estamos agora. Administração do SEAC. Tudo da parte do SEAC. Começou em 51, mas toda essa 51 foi inaugurada pelo prefeito Brizola. Prefeito Brizola. Isso mesmo. Muito bem. Bom, aí começaram-se os trabalhos do Centro Espírita. Hoje o Centro Espírita Amor e Caridade, a principal função dele é a de acolhimento, é de consolo, é de ajuda às pessoas. De que forma? Tanto no aspecto material, como aspecto emocional e espiritual. Principalmente espiritual, né? Sim. Principalmente espiritual. Sim. Aqui na sede, o nosso trabalho, embora tenhamos algumas atividades de assistência material,
Por exemplo, o projeto Gestar está aqui dentro. Enfim, muitas atividades. A verdade é que o Centro Espírita Amor e Caridade tem essa vocação para o acolhimento, para a ajuda às pessoas, tanto carentes sob o aspecto material, como aquelas que vêm aqui, por exemplo, com uma perturbação espiritual, doenças que não se curam através da medicina. Então, a partir daí, Giovanni, nós teremos várias atividades de assistência, de acolhimento, de ajuda. Hoje o centro é muito grande. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial aqui na Marca TV, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um bloco de História Sem Limites. A gente vai falar um pouquinho, vamos citar um pouquinho sobre as histórias espíritas que a gente já encontrou aqui, que eu acho muito interessante. Tem inclusive uma história muito bacana que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, que o Sidney vai contar para a gente em um minutinho. A gente já volta aqui com História Sem Limites aqui na Marca TV. Vamos lá. Praça de Alimentação Bauru Shopping e Boulevard Shopping e Rua Rio Branco 2247, 3010 5050. Muito bem, pessoal, a gente está de volta aqui na Marca TV com o nosso programa História Sem Limites. Hoje nós estamos aqui no SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, com o nosso amigo escritor Sidney Fernandes, francês, somente Sidney Fernandes, né? E a gente está aqui com um livro que foi lançado, esse aqui foi do ano passado, é isso? No começo deste ano. Começo desse ano, isso. 2018. Esse aqui é um livro que chama Sob a Luz que Liberta. Tem muitas histórias espíritas, inclusive tem muitas histórias aqui no SEAC que acontecem que as pessoas não sabem, né? Normalmente as pessoas vêm aqui para assistir palestra de segunda, de terça, de quarta, de sexta, de sábado, de domingo, mas nos bastidores, Sidney, acontecem muitas histórias espíritas, principalmente espíritos obsessores. Então, aconteceu, né? É isso que eu ia falar. Tanto eu como Simonetti, quando escrevemos, nós procuramos, tanto quanto possível, retratar fatos verídicos. Trocamos os nomes, trocamos as datas, as épocas, os locais, para evitar a identificação. Mas as histórias são reais. Mas as histórias são reais. Nesta obra que vocês estão anunciando, Sob a Luz que Liberta, imagine você, Giovanni, uma época medieval, em que um senhor feudal resolve cobrar a dívida de um dos seus locatários. E ele chega até lá, a colheita não foi boa, e o cara não tem condição de pagar, filho dele se namora da mulher do outro, e de repente, encurtando a história, ele põe fogo na propriedade desse seu vassalo, mata todo mundo, exceto a mulher dele, que ele leva para o castelo. Leva a mulher do cara embora. Imagine se isso aí não é um enredo, vamos dizer, hipotético, perturbador, e, assim, irreal, né? E imagine se você tem a ponta da meada deste fato aqui dentro do SEAC. Richard Simonetti, ele como dirigente, além de escritor, além de dirigente desta casa por muito tempo, ele também coordena, dirige reuniões mediúnicas. E numa dessas reuniões que ele estava dirigindo, apareceu um espírito muito bravo, porque queria se vingar. Um espírito obsessor. Ele queria acabar com o fascínio, né, que botou fogo na casa dele. Aí você puxa o fio da meada e vai encontrar o fato que eu descrevo com detalhes no meu livro. O que fazer com uma pessoa que tem razão? Todas as vezes, Giovanni, que você encontra um processo de perturbação, de obsessão, isso aconteceu com Jesus muitas vezes. Ele chegava assim, o indivíduo estava sendo perturbado. Lembra-se de um caso que o indivíduo estava obsidiado e supostamente tirou o espírito dele, jogou em cima de uns porcos que caíram no abismo? Então, sim. Quando Jesus chegou, ele percebeu que a vítima
tinha tantos problemas, tantos débitos, quanto os seus obsessores, a legião de espíritos. Neste caso, aconteceu a mesma coisa. Quando Simonetti recebeu a visita desse espírito obsessor, ele percebeu de cara que esse obsessor tinha razão. E os obsidiados, as pessoas que eles estavam perseguindo, também tinham razão. E também, ambos complicada. os casos, um porque não perdoou e outro porque fez coisa errada no passado, os dois, como diríamos nós, tinham o rabo preso, né? Tinham culpa em cartório. Aí eu Qual que é o procedimento tomado numa atitude dessa, numa situação dessa? Eu vou dizer assim, simplificar o que aconteceu, mas isso não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra. Tanto é que o meu livro, para que a coisa se resolva mesmo, decorrem-se décadas, séculos. Nós estamos falando no fio da meada que aconteceu aqui dentro do SEAC, uma reunião mediúnica em que eu tomei conhecimento dessa história e fui pesquisar o começo dela para poder produzir o livro. Mas para poder resumir, Simonetti chegou para o obsessor, dizendo a ele, perguntando a ele, você tem família, né? Tem família. E você tem contato com eles constantemente? Não, eu perdi o contato há muitos anos. Por quê? Simonetti perguntou. Porque eu estou nessa luta aqui, querendo justiça. Pois é, meu filho, enquanto você persistir nesta perseguição, nesta vingança, com esse instinto de vingança, você jamais terá a oportunidade de se aproximar da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos. Aí tocou o espírito. E ele saiu, chorou muito, voltou numa outra reunião. E aí quando o espírito é tocado pela sensibilidade, quando ele se emociona, é o momento de você tentar dissuadi-lo para o bem dele. É a brecha que você tem. Exatamente. Né, de pegar o ponto fraco. Por que o nome do livro é este? Sob a luz que liberta. Você matou a charada. Ele abriu uma brecha para que entrasse a luz e ele começasse a chorar. Simonetti conseguiu convencê-lo, né? E abriu a possibilidade de ele iniciar um processo de reconciliação com o seu adversário, o seu tirano lá da época medieval. O problema, Giovanni, não querendo fazer pregação espírita aqui, mas isso serve para qualquer pessoa, quando você guarda mágoa, ódio, ressentimento no seu coração, você está dando uma martelada no seu dedo na esperança de que seu inimigo sofra dor. O veneno, né? Você toma veneno querendo que a outra pessoa morra, né? Mais ou menos isso, né? Então, a gente tenta passar para essas pessoas irredutíveis, que não perdoam, que não esquecem, que ele está querendo, primeiro, que ele se iguala ao seu perseguidor. Sim. Segundo, que ele, mantendo o ódio, mantendo o ressentimento, ele vai simplesmente se prejudicar, afastar-se dos seus entes queridos, abrir mão de décadas, séculos de progresso e não vai encontrar felicidade, porque infelizmente, como fala, o doce sabor da vingança, mesmo com a vingança, o indivíduo continua se sentindo mal. Continua amargo. São 10 livros lançados e é exatamente isso que a gente vai falar. Então, só para encerrar, para você ver que nós temos aqui dezenas de casos, de histórias aqui dentro do SEAC. Mas esta aqui me chamou a atenção, Simonetti me autorizou a utilizá-la e ela está nesse livro. Está nesse livro. A gente já vai voltar daqui a pouquinho no próximo bloco para falar um pouquinho mais sobre as suas obras. São 10 obras. Agora em outubro, a 10ª. A 10ª obra. A gente já volta já daqui um minutinho aqui na Marca TV. Batista de Carvalho, quadra 5 e 7, Rua Virgílio Malta, 546, Rua Antônio Alves, 2410,
3208-2410. Estamos de volta com História Sem Limites aqui na Marca TV, hoje entrevistando nosso amigo Sidney Francês. Sidney que já foi bancário, né? O Sidney que já é empresário, né? Empresário nunca deixa de ser, né? E que determinado momento, Sidney, você enveredou pela comunidade espírita, né? Pela filosofia espírita, abandonando, como eu já disse, bancário, Sidney bancário. Aí que a gente imagina o quê? Que um bancário é uma pessoa materialista, que gosta de dinheiro, quer vender seguro pra gente, né? Quer vender crédito, e aí de repente vira escritor espírita. Como que a gente entende esse caminho? Você não conhece a história daquele cara que foi mandado por engano para o inferno e lá começou a espalhar a paz e começou a melhorar a situação? Em qualquer lugar que você esteja, Giovanni, você pode ser o que você é. Mesmo dentro de um banco, eu me considero ter feito um bom trabalho sem abrir mão jamais dos meus princípios. Você já foi contra a instituição algumas vezes assim? Falou, não pega esse crédito não que você vai... Não, ao contrário. Na agência que eu inaugurei no Mouro Shopping em Bauru, nós abrimos o espaço tanto cultural como filantrópico. Tempos que eu passei em Brasília, num trabalho de alguns meses lá em Brasília, eu levava todos os meus funcionários para as obras filantrópicas da região ali. Mesmo trabalhando num banco, você conseguia trabalhar você pode fazer filosofia espírita. É difícil, né? Mas você consegue. Qualquer meio você consegue. Aí o Sidney virou escritor espírita. Isso. Está lançando agora mês que vem a 10ª obra. Como que foi a primeira obra? Da primeira até a 10ª? Eu estava na Itália desenvolvendo um trabalho para adquirir a minha cidadania europeia. E eu tinha muito tempo lá. E a partir de 2009 comecei a escrever lá. E aqui em Bauru, o João Jabur, do Jornal da Cidade, começou a publicar os meus artigos. Perfeito. Aí eu pensei comigo, bom, se o Jornal da Cidade, rigoroso como é que é, está publicando os meus artigos... Está me dando atenção? É sinal que eu posso fazer alguma coisa. Então, de 2009 a 2012, foi o livro que mais demorou para sair, eu soltei o primeiro, que é o Reencontro, com crônicas, histórias, coisas do dia a dia, como essa que eu contei no programa passado. Teve inspiração do Richard? Porque o Richard lançou 65 livros. 65. Teve inspiração? Estamos agora o 65º livro dele, do Richard. Eu sempre acompanhei o Simonetti. Eu sempre fui vamos dizer, o braço direito dele nas entrevistas. No Pinga Fogo, né? Isso. Pinga Fogo. Eu aprendi muito com ele. Sim. Aprendi Imagino que é uma sumidade, né? E para dizer a verdade, ele não acreditava muito em mim. Quando saiu a primeira obra, ele falou assim: parabéns, não esperava isso de você. Depois a obra saiu em 2012. 2013, a Ângela Moraes, você conhece? Ângela Moraes. Editora do nosso jornal Momento Espírita, falou assim: eu preciso de uma série de artigos seus sobre o Sermão da Montanha. Ao final da série, você escreve um livro. Dito e feito. Pronto. Fiz em 2013, Em Sintonia com o Amor, que é o estudo do Sermão da Montanha com o Evangelho de Mateus. E aí os livros vieram... Então, eu só quero citar mais dois. Em 2014, eu lancei o primeiro livro de autoajuda com base na doutrina cristã. Ser feliz é uma arte. Ser feliz é uma arte. Fez tanto sucesso que no ano seguinte, 2012, 13, 14, em 2015, a editora pediu para eu fazer a sequência. Ser feliz é uma decisão. Passou, porque eu comecei a escrever romances, que são muito mais aceitos, é muito mais gostoso de fazer. Agora, em 2018, a editora falou: peraí, você tem que terminar aquela tríade. Então, nós vamos lançar agora em outubro A Felicidade Tem Pressa, que é o terceiro livro da trilogia da felicidade. Nosso programa está terminando, é curto o nosso programa, a gente tem um monte de assunto para falar, que o Centro aqui vai fazer um século, né, vai completar um século, a gente tem tantas histórias para contar, mas a gente faz o convite para vocês acessarem a Rádio SEAC, tem a TV SEAC, né, tem o site
seac.org.br, correto? Para conhecer um pouco os trabalhos. O momento uma justiça tem que ser feita. Quem começou a nossa rádio SEAC há quase 6 anos foi essa peça maravilhosa aqui, o Giovanni. Ele que nos deu os primeiros passos, as primeiras orientações, ele trouxe a primeira assinatura para nós aqui, depois passou para o SEAC, graças a você, Giovanni, que hoje existe a rádio, a TV, as nossas transmissões ao vivo, e os nossos programas, como você já viu, são muitos programas que nós temos aí no Facebook, às vezes chegando a casa de 10, 12, 15 mil visualizações. É sensacional, é sensacional. Nós estamos no mundo inteiro e você tem parte nesse trabalho. O importante é o seguinte, a primeira fagulha, ela até aconteceu, mas o trabalho árduo do dia a dia, se não acontecer, a primeira fagulha não serve de nada. Nós temos uma equipe espetacular. Sensacional. Inclusive, nesse momento, vamos colocar umas imagens aqui da rádio, da TV SEAC, vamos colocar as imagens aqui do auditório, todas as reformas que foram feitas, parabéns, inclusive, pela construção desse elevador, ajuda muito os velhinhos, né, o pessoal idoso, para chegar aqui na parte de cima. Isso. E tudo isso é feito com a ajuda de você que está aí na sua casa. O pessoal contribui, ajuda, isso. Nota fiscal paulista, né? Tem a ajuda da prefeitura, do estado, Giovanni, também. Quando a pessoa compra um livro nosso, ela está auxiliando esta casa. Está auxiliando essa porque casa. Os nossos escritores, eu me incluo, doamos os direitos autorais para casa. Inclusive os diretores não têm salário aqui. Olha só que legal, ninguém tem salário. Bacana, né? Isso. É demais, é demais. Parabéns pelo Centro Espírita, parabéns pelo seu trabalho, Sidney Fernandes. Mais uma vez a gente faz o convite para vocês acessarem as nossas redes sociais aqui da Marca TV, nosso Facebook, nosso Instagram. Alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato. E quem quiser entrar em contato diretamente com você, pelo seu Facebook também, né, Sidney? Pode, Sidney Fernandes Bauru, ou então pelo meu e-mail, 1948@uol.com.br. Quero agradecer ao Giovanni, ao Igor, que não aparece, nem a Bruna, nosso amigo Mohamed, mas que estão ali na retaguarda nos dando, viabilizando esta reportagem e essa oportunidade maravilhosa que você me deu, Giovanni. Fique com Deus, muito obrigado pela participação e até a próxima edição de mais uma edição da Marca TV. Aqui pela Marca TV, mais uma edição do programa História Sem Limites. Um abraço, Sidney, fica com Deus, abraço. Até mais, gente, valeu, até obrigado. Mais. Obrigado. Até lá.